Olá, boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelo YouTube. Nós estamos aqui no programa Rede de Saberes, programa que iniciou no ano de 2018 e permanece até hoje, devido, ao grande sucesso que nós tivemos pelos ministrantes de qualidade que passaram por aqui. O programa Rede de Saberes é um programa que visa a socialização de relatos de experiência docentes e experiências sociais, de projetos sociais, bem como a socialização de pesquisas de especialização, mestrado e doutorado. O programa Rede de Saberes para este ano, nosso quarto ciclo, e em especial para esse bimestre, contempla a jornada aqui com 28 horas de formação. Serão 14 dias de lives. E nós estamos hoje no nosso segundo dia dessa jornada. Com vocês, a nossa ministrante especial, a Simone Soller. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Andréia. A Simone vai abordar a temática hoje com o título A Tríade Criança, Mídias e Educação Infantil. Não é isso, Simone? Isso. Então, como o pessoal aqui já sabe, já entendeu como preencher o formulário de avaliação, como registrar a frequência, que a gente já passou o tutorial, tivemos oficina ontem também a respeito disso, para quem tinha dificuldades. Hoje nós já iniciamos com a apresentação da Simone e logo em seguida eu passo a palavra para ela. Lembrando que vocês podem interagir conosco registrando as suas perguntas, os seus elogios, os seus comentários no chat do YouTube. Simone, nós vamos hoje com o teto, assim como é o padrão do Rede de Saberes, até 20 horas e 30 minutos. Nosso teto máximo de explanação sua, tá? Se terminar antes, não tem problema, você apenas nos sinalize, que aí a gente começa com a mediação lá do chat, tá bom? Eu vou ler agora, então, o currículo da Simone. A Simone possui graduação em Pedagogia pela UFSC, pós-graduação em nível de especialização em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares pela Univest e mestrado em Educação na linha Educação e Comunicação pela UFSC, com a dissertação intitulada Se Chover, Assistimos TV. Práticas e mediações pedagógicas em relação à TV na educação infantil. A Simone é efetiva desde 2006 na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Ela tem experiência em educação do campo, educação de jovens e adultos, educação infantil e também assessoramento pedagógico. Vou ler também um pouquinho do resumo do trabalho dela, para que vocês tenham aí, um release, uma introdução aí, uma apresentação. O trabalho visa compartilhar experiências, estudos e reflexões sobre os usos das mídias na educação infantil, abordando, assim, alguns conceitos apresentados na dissertação de mestrado, do título que eu já mencionei. Esse trabalho contextualiza também a experiência e o desafio de usar as mídias digitais durante o período de teletrabalho, no período de pandemia. Então, ela propõe uma reflexão sobre o papel das mídias no cotidiano da educação infantil antes da pandemia e depois da pandemia. Simone, querida, seja muito bem-vinda, tome a sua palavra, fique muito bem à vontade, você está entre os teus parceiros, entre os teus colegas de rede. Então, para nós é uma alegria e uma honra muito grande tê-la conosco. Tá? Fique à vontade aí. E conte com o nosso apoio, para passar a apresentação, aí tudo que você precisar é só me chamar, tá bom? Bom, obrigada, Andréia, obrigada pelo convite também. E como a Andréia mencionou, então, eu vou fazer essa noite eu vou fazer uma apresentação compartilhando um pouco de alguns conceitos que foram dialogados na minha dissertação de mestrado com
um relato de experiência vivenciado lá no NEMZIL da Arnes no ano passado, 2020. Aí, se a Maria Eugênia puder colocar a apresentação, fazendo favor, Maria. Ela não está aparecendo aqui para mim ainda. Não sei se está aparecendo. Um minutinho que ela já passa, tá? É que tem um delay mesmo. É um tempinho aí para ela poder passar. Isso, Maria. E já pode colocar no segundo slide, que esse é o título, né? Que a Andrea já mencionou. E aí, no segundo slide, é por que estudar as mídias? Que aí eu trago essa questão, né? Qual que é a intencionalidade de se estudar as mídias na educação infantil? Ela não está conseguindo, Maria, passar para o outro slide? Agora. Então, aí eu trago alguns conceitos que eu coloco lá na dissertação, né? E aí, o primeiro é: as mídias contribuem para a constituição da identidade dos sujeitos, podendo apontar que as mídias ocupam um lugar cada vez mais significativo no repertório das crianças, né? E aí eu trago esse trechinho da dissertação para a gente pensar um pouco, né? Como que era a nossa infância, né? Todo o repertório cultural, os contatos que a gente tinha, e hoje como, né, as crianças, as possibilidades que se ampliaram em relação às mídias, né, a todo esse avanço tecnológico. A partir do momento que a gente, a minha dissertação, ela trata dos audiovisuais, da televisão na educação infantil, mas a partir do momento que se tem todo esse avanço tecnológico, as crianças também já estão tendo outros contatos, outras vivências, e é importante, sim, nós, da educação infantil, também pensarmos sobre isso, né? E a contribuição das mídias depende da forma de recepção e mediação de suas formas e conteúdos. Este processo está relacionado com uma conjugação de fatores subjetivos, sociais, culturais e históricos, porque a gente não pode pensar que as mídias elas vão influenciar ou vão trazer ideias, conceitos iguais para todos, né? Depende muito do repertório cultural de cada um. E aí sim, essa mídia vai poder ampliar, complexificar, né, diversificar esse repertório da criança ou do adulto que tem esse contato com a mídia em si, né? Então, né, aí ali a pergunta, portanto, né, é impossível ignorar a importância, né, crescente das mídias eletrônicas em todo o nosso contexto social. Aí, se puder passar para o outro slide, Maria. Eu acho que saiu de novo da apresentação. Nós mudamos há pouco pelo StreamYard, então a gente está ajustando ainda. Tá? Daí eu falei para as meninas, é a primeira vez também que eu estou usando, e eu estou muito acostumada com o Meet, então o Meet a gente sabe. Exatamente. Eu até tenho a apresentação aqui no celular. Tá? Mas fique tranquilo, ele já vai passando as imagens. Ela já posta e a gente já continua, tá? Minutinho de paciência que nós aprendemos aqui juntos com vocês. Isso é vivenciar as mídias, né? Estamos aprendendo juntas. Exatamente. Então, aí eu trago, né, uma citação do Buck, que é: as crianças estão vivenciando infâncias midiáticas.
pois seu cotidiano está repleto de narrativas, imagens e mercadorias produzidas pelas grandes corporações globalizadas das mídias, né? Então, aqui ele já afirma lá em 2007 sobre essas infâncias midiáticas, e a gente, com toda essa pandemia, tudo que aconteceu o ano passado, a gente viu como se intensificou ainda mais essas infâncias midiáticas, né? Então, é muito importante esse diálogo sobre essas mídias, sobre essas vivências que as crianças estão tendo. Aí, se puder passar para o outro slide. Aí, né, eu trago uma frase do Levi que ele diz, né, mesmo sentado na frente de uma TV sem controle remoto, o destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma diferente do seu vizinho, que é justamente o que eu já tinha conversado, já tinha citado para vocês, que reflete sobre todas as vivências, a vivência de cada um, né, a subjetividade. Então, cada um tem um repertório cultural. E quanto mais vivências, mais experiências a gente tiver, mais formas de interpretação, de participação a gente vai ter, mais elementos, né, para essa interpretação. Por isso que mesmo se todos assistirem ao mesmo audiovisual, terão interpretações diferentes. Pode passar, Maria. E aí, quando a gente vai pensar numa produção audiovisual, né? Quando se produz algo para alguém, tem uma intencionalidade naquilo, né? Está se pensando num público-alvo, ela é direcionada para alguém, para algum público, né? Que é essa frase que eu trago da Fischer, que ela diz, né? Que o outro a quem me dirijo se reconheça, mesmo que seja para contestar. Favorável ou não ao que lhe é comunicado, o fundamental é que o alvo tenha sido atingido. Que tenhamos escolhido muito bem o que a Elizabeth chama de endereçamento, que, enfim, tenha ocorrido de fato uma interpelação do sujeito, uma mobilização desse outro em direção ao que desejamos dizer. Então, da mesma forma que os audiovisuais produzidos, né, eles têm essa intencionalidade, esse endereçamento, quando a gente vai pensar, né, no nosso planejamento, nas nossas situações pedagógicas lá na unidade, nós temos também essa intencionalidade, a gente está pensando para alguém, tem um endereçamento, né, e os audiovisuais a mesma coisa. E aí, pensar nas mídias, a gente, até eu trago uma frase que é da Gilca, que está lá citada na dissertação, ela se remete à TV, no texto dela, mas a gente pode trazer para a mídia em geral, né, que ela pode ser uma janela capaz de mostrar o mundo às crianças, como também um veneno que intoxica, né? E aí que apareceu o grande desafio para a gente em 2020, quando, né, a gente teve que passar para o teletrabalho, né, que era como usar essas mídias para que elas fossem janelas e não veneno, né, para nossas crianças e para as nossas famílias. Aí, se puder passar para o outro slide. E aí, quando a gente, né, começa a pensar em que ações comunicativas trabalhar com as famílias, a gente começa a fazer uma reflexão, né, o nosso grupo de atuação e também toda a unidade, pensando e refletindo em alguns aspectos, né? Que mídias eletrônicas, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, né? A gente pensou e que a gente ainda tem que pensar é que mídias eletrônicas estão inseridas ou se tem acesso no cotidiano da educação infantil, né? E aí pensar também a diferença entre o público e o privado, né? Na maioria das vezes, as situações vivenciadas pelas crianças em relação às mídias nas unidades se limitam ao uso da TV para colocar um audiovisual ou de um rádio para colocar uma música, algo assim. O celular é usado mais pela professora, né, para tirar foto, fazer algum registro fílmico, mas não é usado e nem compartilhado ali com as crianças, nem um computador, né, que nas escolas tem as salas multimídias, mas na educação infantil não tem. Então, aí a gente passa de um processo onde a gente se limitava né, não estou dizendo que é geral, porque, claro, algumas outras professoras já tinham alguns trabalhos diferenciados,
mas na forma geral, né, se limitava muito a essa apresentação do audiovisual na TV ou pelo rádio, né? E aí pensar em todo esse contexto que agora a gente teria que estar abarcando em outras mídias que até então a gente, como professoras, não vivenciava, né, nesse cotidiano, e muitas ainda nem sabiam como se mexer, como utilizá-las, né? E aí também pensar, né, como possibilitar esse acesso às famílias e às crianças, né? Seria via e-mail, seria via Facebook, WhatsApp, depois criar o portal educacional. Então, a gente foi vivenciando todo um processo de construção, toda uma caminhada, pensando em estratégias e ações comunicativas para estar se aproximando, chegando mais próximo das famílias e das crianças, né? E aí que vem a pergunta, né? Como construir ações comunicativas com as famílias que fossem realmente significativas e prazerosas. E aí, né, o que fazer, como fazer e por que fazer, que é o que a gente sempre pergunta quando vamos fazer os nossos planejamentos. Pode passar para outro slide, Maria? E aí, aqui eu vou, então, começar a falar um pouco como foi essa experiência, né, com as mídias, esse pensar, esse dialogar, estratégias, né, de ações comunicativas com as famílias, né? Então, assim, em março, né, a Rede Municipal de Florianópolis, a gente acabou entrando em recesso devido à pandemia, e aí a gente, depois do recesso, a gente começou em teletrabalho e tinha que trabalhar 3 eixos, né? Que era um eixo era a documentação pedagógica, o outro era a formação, e o terceiro eixo que era a ação comunicativa com as famílias. E só que antes de chegar todo esse processo do portal educativo, lá no Neisilda a gente já vinha conversando, dialogando sobre propostas para manter esse vínculo afetivo e de proximidade com as famílias, né? Porque a gente estava longe, né? E queria permanecer junto, e então precisávamos continuar esse diálogo com as famílias e com as crianças. Então, a gente foi, no início, a unidade toda fez vídeos coletivos, que as professoras colocavam fotos, colocavam imagens de usando máscara, dizendo para se cuidar. Então, a gente foi criando esses vídeos que eram encaminhados pela equipe diretiva via e-mail. Nesse momento, a gente só usava o e-mail. Então, tudo era enviado para as famílias por e-mail. Nós fizemos, então, um levantamento para saber se todas as famílias tinham acesso à internet e se todas usavam e-mail. Aquelas que não usavam e-mail não iriam receber, né, essas ações comunicativas. Então, foi criado um informativo, porque eram poucas famílias que não tinham e-mail, para também contemplar elas nessas ações. Mas aí depois a gente foi conversando, foi dialogando e foi percebendo que a gente precisava dar uma continuidade nesse processo, em cada grupo, né? Cada grupo ter esse processo seu de proximidade, de estar mais junto com as famílias e com as crianças. E foi aí que a gente, então, fez um vídeo também, que esse primeiro vídeo eram de fotos do período de inserção. Aí nós pensamos numa música que fosse significativa para aquele grupo, que a gente sabia que aquelas crianças gostavam daquelas músicas, então a gente criou esse primeiro vídeo que é só imagens das crianças e música. Mas também foi encaminhado via e-mail e também pela equipe diretiva. E aí nós fomos percebendo o quê? Que nós, todo o grupo de atuação, precisava ter esse contato também, né? Não deixar só que a equipe diretiva tivesse. E aí, cada grupo, então, criou o seu e-mail e a sua forma de comunicação com aquelas famílias. Então, cada grupo começou a compartilhar essas ações comunicativas. E aí foi quando a gente começou a dialogar de pensar numa ação comunicativa mais efetiva, que nos aproximasse mais daquelas famílias. Aí, se quiser passar para o próximo slide, Maria. E aí que vem, né? Mas como fazer ações comunicativas qualificadas, levando em consideração que a grande maioria das profissionais pouco usavam as mídias na educação infantil, sendo que as usavam em suas funções mais básicas, que é o que eu já falei, que é tirar foto, filmar, ou a gente usa as redes sociais, Instagram, Facebook, e-mail,
mas é algo pessoal nosso, né? No dia a dia ali, a gente usa a função mais básica, né? E que também não tinham telespectadores, né? E nem compartilhamento, né? Ficava mais restrito ali ao nosso dia a dia. Aí pode passar o outro. E aí eu trago essa informação porque, assim, com o caminhar, né, que veio o portal depois, né, ali naquele início a gente estava pensando em audiovisuais, em ações comunicativas para aquelas famílias específicas do nosso grupo. Então a gente começou com um teste, né? A proposta era fazer um teste de um audiovisual, ou quem não quisesse fazer, não foi obrigatório fazer o audiovisual, é claro, né? Quem não se sentisse à vontade, não tivesse a possibilidade de fazer um audiovisual, foi feito textos, foram feitas junções de fotos, cada grupo, grupo de atuação fez da maneira como conseguia naquele momento, como saberia usar essas mídias, né? E aí o nosso grupo de atuação pensou, então, já que vamos fazer um teste, vamos tentar fazer um vídeo. E esse vídeo a gente queria contemplar muita coisa, porque a gente fez esse primeiro teste final de maio. Então, a gente já estava quase 2 meses sem ter contato com as crianças. A gente tinha só aquele contato via e-mail com as famílias, aquelas que respondiam o e-mail, ou quando a gente fazia o contato telefônico, que era uma vez por mês. Então, a gente queria o quê? A gente queria chegar até as crianças. A gente queria mostrar para elas que a gente estava bem, mas que a gente também estava com saudade de estar lá no NEM com elas, e queria também compartilhar com elas algo que realmente fosse significativo para elas e que elas se lembrassem de tudo que a gente já tinha vivenciado lá naquele espaço. Aí pode colocar a outra frase, né? Que aí a primeira ação comunicativa foi a proposta como teste, que foi o que eu falei. Então pode passar para o outro slide, Maria. Como estávamos aí, foi o que eu já comentei, né? Aí o que a gente fez? Fez o teste e aí o vídeo ficou grande, ficou com 12 minutos, porque tinha muita coisa para compartilhar com as crianças, porque a gente estava muito tempo sem estar próximo delas. Então, cada professora falou, cada professora deu uma introdução ali no vídeo e a gente apresentou uma história para elas. E aí, esse primeiro vídeo foi um teste mesmo, e a gente estava aprendendo também a usar aquelas mídias, a gente estava aprendendo a usar o editor de vídeo. Então, do primeiro vídeo para o último, a gente já percebe que a gente foi aprendendo e foi qualificando um pouquinho mais os audiovisuais. Então, eu vou apresentar para vocês o primeiro vídeo que a gente fez, só que só a parte que eu conto a história, porque esse vídeo, ele ainda foi via e-mail para as famílias, não foi compartilhado na internet. E aí, como as professoras também, a gente teve vários diálogos e elas né, tem a questão de expor, né, de ficar na mídia, então esse como é pessoal, é um arquivo pessoal, eu só vou passar a parte onde eu conto a história. Para vocês terem uma ideia, né, de como foi esse primeiro teste, e também de que foi uma história que foi significativa para a gente e para as crianças, que a gente quis levar algo que realmente significasse para elas, que elas se reconhecessem ali e que elas pudessem ficar um pouco mais próxima daquele cotidiano vivenciado porque o meu grupo, eu não comentei, o grupo do ano passado era um grupo 6. Então, eram crianças que iriam sair do NEI, aquele ano era um ano de despedida delas, e elas tinham todo um caminhar, toda uma vivência ali naquele espaço. Aí, se a Lu que vai botar o vídeo, né? Se quiser botar o vídeo, Lu. Eu me sinto feliz. Não sei de onde vem e nem para onde vai. Não se pode ver, muito menos comprar. De repente, sinto meu coração disparar. Para mim é muito difícil, mas vou tentar explicar. Quando olho no espelho, ela logo aparece. Também quando uma joaninha
pousa na minha mão. Ou quando encontro o meu amigão. Não precisamos de grandes acontecimentos para nos sentirmos assim. Não precisamos buscá-la dentro de uma caixa. Não é algo que está fora da gente. Ela está dentro da gente. Felicidade. Deveríamos ter aulas de felicidade na escola, aulas de como se sentir bem. Ser colecionadores de coisas simples da vida. E é isso que a gente está fazendo nesses dias. Estamos colecionando coisas simples da vida. Me conta aí, o que vocês estão colecionando? Um beijinho e até a próxima! Se puder voltar na apresentação. É o próximo slide, tem que pular mais de 2, Lu, que aí esse vai vir o nome da história, é o próximo. Então, aí eu trago, né, uma curiosidade em relação à minha dissertação de 2000, eu defendi 2015, mas a pesquisa foi feita em 2014, né? E nessa pesquisa lá, eu fiz um questionário, né, com as professoras para conhecer um pouco, né, como o uso dela em relação às mídias eletrônicas, né? E naquela época eu perguntava em relação ao uso do celular, se elas usavam, de que forma usavam. E lá, naquela unidade pesquisada, uma profissional não tinha celular, ela não usava celular. Então, lá, em 2014, o celular ele não era 100% naquela, né, não tinha uso de 100% pelos profissionais daquela unidade. E aí é algo que mexe muito, porque em 2020 todos os profissionais tinham que ter o celular para poder estar nesse teletrabalho, né? Porque tinha os grupos de WhatsApp, tinha o Google Drive, né, que tinha que saber usar, mas aí poderia ser pelo computador, mas muita informação, né, a gente recebia ali no celular. E aí me veio esse pensar da pesquisa, né, que a gente teve muita discussão na época em relação ao acesso, né, se todos tinham acesso à internet, mas também, né, será que todos, né, usam celular? Será que todos usam computador? Então, toda essa preocupação, ela envolve as discussões de um todo. E mesmo a gente sendo rede, cada comunidade, ela tem uma especificidade, né? Lá no Neizilda, a gente fez o levantamento e percebeu que era possível fazer esse trabalho via internet com as famílias, por elas terem esse acesso. Só que a gente foi percebendo que só o e-mail não estava atingindo a todos. Mesmo que eles afirmavam que tinham acesso à internet e que tinham um e-mail, a gente percebia que esse contato e esse uso não era frequente. E aí a gente foi pensando em outras estratégias de como se aproximar ainda mais das famílias. Pode passar para o outro. E aí eu trago um relato, né? Enquanto os vídeos eram endereçados exclusivamente às famílias e crianças e não abertos a um público geral, não tínhamos a preocupação da exposição. Então, né, a gente estava elaborando, planejando, fazendo roteiro, gravando, editando os vídeos, mas a gente sabia que a gente estava enviando para aquele grupo de famílias que a gente conhecia, para aquelas crianças. Então, a gente pensava num audiovisual de qualidade, mas a gente sabia que ia ter um reconhecimento daquelas famílias, daquelas crianças, porque tinha um endereçamento específico para aquele grupo, né? E aí, a partir do momento em que se exige que se socialize um portal, que foi o que aconteceu, né, de acesso livre, a preocupação com memes, com cortes de edição, ela se torna algo presente, né, nas nossas discussões ali do grupo de atuação.
pois tínhamos até então, a gente tinha um certo controle dos acessos, quem estava recebendo, né? E sabíamos e a gente sabia para quem estava sendo endereçado. No portal, não. No portal a gente perde, né? No portal ele abre para todos que quiserem conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido. E aí, nos nossos grupos de discussão, veio muita questão e a preocupação da preservação com a imagem pessoal das professoras, né? Porque, né, para não ter nada que abalasse, né, a imagem dela profissional e pessoal. E aí, a gente teve que mudar um pouco essa estratégia dos audiovisuais, mas assim, a gente, nem todos os audiovisuais que a gente produziu, que foi encaminhado para as famílias, a gente colocou no portal. No portal, a gente colocou apenas aqueles que a gente percebeu que poderia ser compartilhado, né? Que a gente não queria colocar nem as imagens das crianças e nem de algumas professoras que não se sentiam à vontade. Então, a gente fazia um vídeo para as famílias e o vídeo para o portal, às vezes, a gente tinha que editar algumas coisas. Aí pode passar o próximo. E aí eu trago para vocês mais um vídeo que a gente gravou, que é o vídeo da Casa Sonolenta, que esse vídeo a gente colocou também no Facebook da unidade. E aí esse a gente já pensou um pouco mais na forma como de apresentação dele. Tá sem o áudio? E aí, como a gente está, nosso grupo de atuação, nós estávamos no grupo 6, e no ano de 2019, eu, como professora e uma outra auxiliar, nós acompanhamos esse grupo, então nós já tínhamos uma história com eles, né? Então nós já sabíamos, nós tínhamos muita informação e uma certa proximidade com as famílias e com as crianças. E aí nós sabíamos também, né, o interesse que eles tinham por histórias. Oi, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui de novo contar uma história para vocês. Só que lembra do nosso combinado? Para escutar a história, eu preciso que vocês leem com seus olhos de coruja, ouvido de raposa e boquinha de siri. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima da cama tinha uma avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima da avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima do menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima do cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, de um menino sonhando, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima do gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, de um cachorro cochilando, de um menino sonhando, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde
Todos viviam dormindo. Em cima do rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu em cima do menino, que assustou a avó, que quebrou a cama. Numa casa sonolenta, onde ninguém mais dormia. Oi, crianças, tudo bom? Espero que tenham gostado da história Casa Sonolenta do Audrey Wood. E eu queria passar aqui para dar uma dica para vocês. Perceberam que na história tinham alguns personagens? A vovó, o menino, o cachorro. E sabe como que eu construí esses personagens? Com um lixo reciclável. Legal, né? Eu fui lá, peguei várias caixinhas de vários tamanhos, construí os personagens com alguns restos de papéis que eu tinha aqui em casa e dei o formato que eu queria para fazer a contação dessa história. Vocês em casa também podem fazer isso. Podem reutilizar o lixo de vocês e usarem a criatividade. Dá de criar muita coisa com lixo reciclável. E depois que vocês não quiserem mais reutilizar ele, não quiserem mais brincar com ele, se ele estiver ainda limpo, dá de colocar de volta e ele ainda pode ser reciclado. Legal, né? Vamos lá? Vamos ajudar a natureza e usar a nossa criatividade. Beijos e até a próxima! Aí nesse vídeo a gente já tinha aprendido a usar um pouco mais ali a edição de vídeo, então a gente já conseguiu fazer ele um pouquinho melhor do que o primeiro. E aí esse vídeo da Casa Sonolenta também foi um dos vídeos que a gente elaborou ali no grupo de atuação e que foi encaminhado para as famílias, mas que também não foi compartilhado lá no portal educacional, porque até então ainda não tinha vindo a proposta da prefeitura então, foi a partir de agosto, se eu não me engano, que aí começou a ser compartilhadas as propostas toda semana lá no portal. Aí, por isso que esse vídeo está na página do Face da nossa unidade. E aí, eu trago uma poesia que a gente fez também naquele momento, que então a gente foi pensando em outras estratégias, além de pensar nos audiovisuais que a gente encaminhava toda semana para as famílias, né, toda sexta-feira, que foram os encontros virtuais. Então, o encontro virtual, mais um mês passou e outro chegou. E para acalentar nossos corações, um novo encontro nos possibilitou. A tela contagiante transborda sorrisos inesquecíveis, propaga felicidade, momentos que marcam, tempos que se transformam, sempre juntos, mesmo longe. Aí pode passar para o outro, que aí a gente começou então a propor via o Meet, que era um outro aplicativo que até então a gente não usava, nem nós professoras e nem com as crianças na educação infantil. Então, a gente trouxe essa proposta do aplicativo Meet. E aí, a gente teve, até o primeiro encontro virtual, a gente ainda fazia a comunicação com as famílias só via e-mail. E aí, nesse nosso primeiro encontro, a gente percebeu que muitas famílias não conseguiram entrar justamente por essa, não vamos dizer uma falha de comunicação, mas não é. Porque, assim, a mensagem pelo WhatsApp, como é pelo celular, eles recebiam muito mais rápido, porque eles estão em contato diariamente, ali mexendo no celular, no WhatsApp, do que via e-mail, que era... Eles tinham um e-mail, mas era algo que eles não utilizavam com tanta frequência. Então, a gente percebeu que o nosso primeiro encontro via o Meet não teve a presença de tantas crianças quanto a gente achava que iriam participar. Mas a gente telefonou para as famílias antes de fazer esse primeiro encontro, explicamos como é que ia ser a proposta, né? E mesmo assim nós não conseguimos atingir tantas crianças quanto a gente pensou que iria conseguir. Pode dar um cliquezinho que tem umas frasezinhas, isso. Aí a gente realizou 5 encontros via o Meet, né? Todos temáticos, e aí como, né, a participação foi variando. Só que no segundo encontro a gente começou a enviar o link pelo WhatsApp.
E aí, no segundo encontro, a gente já teve uma participação bem significativa, que tiveram de 10 a 12 crianças nos outros encontros. Então, a gente percebeu que a comunicação via WhatsApp, ela era muito mais próxima e muito mais rápida do que via o e-mail. E aí fez a gente também ir pensando em algumas estratégias para estar alcançando ainda mais essas famílias e crianças. Nesses encontros no Meet, né, eram temáticos, então o primeiro encontro, a proposta era que cada criança levasse um brinquedo, o seu brinquedo favorito. No segundo encontro, a proposta era levar um livro, que elas podiam mostrar o livro, podiam contar a história. Então, a gente foi fazendo uma conversa e cada um foi apresentando da forma como queria. O terceiro encontro foi um baile à fantasia, então todos foram fantasiados, apresentaram a sua fantasia, a gente dançou. Aí no quarto a gente fez um concurso, uma disputa de charadinhas, então todo mundo levou a sua charadinha para alguém tentar adivinhar qual era a charada, e o último encontro que a gente fez pelo Meet foi o Qual é a Música, que aí a gente tinha que também descobrir qual era a música que o amigo estava dando a dica ali. Pode passar. E aí, para aproximar ainda mais, né, como eu comentei que pelo e-mail a gente percebeu que não estava alcançando tanto quanto a gente queria, e aí a gente já vinha nesse diálogo e nessa reflexão, não foi só um encontro, só uma reunião que a gente fazia toda semana, o nosso grupo de atuação fazia uma reunião via Meet, então a gente já vinha dialogando sobre essa possibilidade em vários encontros, pensando em todas as possibilidades, nos pontos positivos e nos pontos negativos, né? Analisando todas as situações, de então pensar em usar o WhatsApp para estar se aproximando ainda mais dessas famílias e dessas crianças. E aí, né, a gente ligou, fez um contato telefônico para todas as famílias, perguntando para elas se elas achavam interessante a proposta de a gente criar um grupo do WhatsApp. Só que esse grupo teria algumas regras, né? Que seria um grupo destinado a informações e comunicações específicas ali do NEM, que eram para a gente poder se comunicar com as crianças, fazer trocas e compartilhamentos de fotos, vídeos, mas relacionados com aquele contexto vivenciado ali naquele grupo. E aí era um grupo fechado, né? Só as famílias e crianças que podiam participar. Só o administrador podia fazer postagem no grupo, e aí teríamos um dia, que foi escolhida sexta-feira, que o grupo ficava aberto, então todos poderiam postar mensagem na sexta-feira. Pode passar para o próximo. E aí, né, o grupo de WhatsApp ampliou e intensificou a aproximação com as crianças e famílias. Tivemos, assim, experiências incríveis. Uma mídia social na qual temos ressalvas de usá-la no meio educativo por N motivos, mas que na pandemia ele se mostrou muito positivo, o seu uso para essa questão de proximidade com as famílias e com as crianças, principalmente a gente que estava no grupo 6. Aí tem 5 frasezinhas, pode passar as 5, que são algumas ações que a gente realizou pelo WhatsApp, que uma foi a conversas que a gente tinha com as crianças. Então, como na sexta-feira a gente podia fazer postagens, todos podiam, então uma das professoras já gravava um áudio ali, dizendo, bom dia, crianças, como vocês estão? Aqui está muito frio, e aí, onde vocês estão? Como é que está o tempo? Então, a gente já conversava com o tempo. Às vezes, uma criança entrava e dizia, prof, eu tenho uma novidade para contar, caiu mais um dente. Aí, a outra criança já vinha e já falava, a fada do dente passou aqui em casa, ela deixou R$10 embaixo do meu travesseiro. E aí, a outra, mas ela deixou isso tudo no teu travesseiro? E aí, a gente perguntava, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Então, a gente ia mantendo um diálogo, né, uma roda de conversas ali no WhatsApp com as crianças. Claro que assim, né, uma coisa que a gente conversava muito lá no grupo de atuação é que a gente sabia que ia ter essa rotatividade da participação das crianças ali, porque as famílias também estavam trabalhando. Então, a gente dependia
da disponibilidade daquele familiar em estar mostrando aqueles áudios, aquelas propostas para as crianças e para as crianças poderem, né, se tivessem interesse, de estarem gravando o áudio, estarem mandando alguma foto. Então, a gente dependia também desses fatores. E aí, onde a gente teve muitas trocas e compartilhamentos, tem mais umas frasezinhas, Maria. Brincadeiras, a gente propôs algumas brincadeiras ali no grupo do WhatsApp, a da charadinha foi uma que a gente começou, né? A gente lançou uma charada para ver se alguém descobria qual era. E aí, durante o dia, as próprias crianças começaram a querer também fazer o áudio das charadas delas para todos descobrirem o que era. E fizemos também a construção de uma história coletiva, que essa deu trabalho porque foi uma proposta que a gente não conseguiu fazer em um dia, porque não tinha como, a gente já sabia disso, e já tinha também discutido ali no grupo de atuação, que seria uma proposta que a gente já sabia que levaria pelo menos uns 2 meses, a gente calculou que a gente estaria em função dessa proposta, né? Porque como que foi? A gente fez pelo privado. A gente iniciou a história e cada família tinha que contribuir com uma parte daquela história. Então, eu iniciei, aí a Ana foi lá, fez um pedacinho, a gente mandava para aquela família o pedacinho da minha história, o pedacinho da Ana, e ia para a Maria. A Maria fazia, então a gente juntava e ia mandando. Então, nós fizemos 3 histórias coletivas com a participação de todas as crianças, todas as 25 crianças participaram dessa construção. E, além das crianças, algumas famílias também gravaram o áudio e também contribuíram para essa história coletiva. Pode passar, Maria. E propostas de desenho, que às vezes a gente também lançava algumas brincadeiras e as crianças acabavam se envolvendo e mandavam, então, as fotos dos desenhos que elas estavam fazendo em casa. Pode passar. E aí eu trago, né, para socializar com vocês um pouco dessas vivências. Lá no portal tem todas as vivências que a gente teve lá no WhatsApp com as famílias. E aí eu selecionei essa, que é a história decolar, porque essa também a gente usou várias estratégias pelo WhatsApp para montar essa parte que foi para o portal, né? Que o que a gente fez? Foi uma proposta que de manhã cedo nós colocamos no grupo áudio, né? Falando no início sobre a história, que é essa parte que eu vou ler para vocês, né? A proposta, quem será? A professora enviou um áudio para as crianças. Os brinquedos encontraram uma nave espacial vazia. Ei, eu poderia ser o primeiro coelho no espaço, disse Carmen. Mas só cabe um de nós aí dentro, falou o elefante Emília. Quem será? E aí, no áudio a gente perguntava, né? Quem vocês acham que vai decolar? Tem 10 brinquedos disputando uma vaga nessa nave espacial, mas só tem lugar para um. Quem vocês acham que está apto para decolar? E aí a gente traz para eles quais são os personagens que tem na história, porque ninguém conhecia a história. Nem as outras professoras sabiam o enredo da história, né? Então, ali no WhatsApp, todos participam, as crianças e as professoras. A elefanta, o pintinho, a porca, a ovelha, o cavalo, o cachorro, o leão, a girafa, a macaca ou o coelho. Estamos curiosas, estamos esperando a resposta de vocês. Então, essa foi uma proposta que a gente fez com as crianças, delas pensarem qual personagem da história queria decolar, mas por que ele iria decolar. E aí elas foram pensando e durante o dia elas foram encaminhando o áudio, algumas encaminharam o áudio e desenho, e aí a gente foi juntando esse material. No final, né, do dia, mas não é bem final do dia, porque a gente esperava para fechar o grupo lá pelas 10 horas da noite, porque a gente entendia que tinha famílias que estavam trabalhando e elas só mostravam para a criança quando chegavam em casa. Então, tinha sempre uma criança que ela mandava o áudio às 8 horas da noite e, assim, por respeito a ela e também por compreender toda essa situação, a gente deixava o grupo aberto para que ela pudesse participar.
E aí, lá pelas 10 horas, a gente colocava a história completa e aí a família decidia em que momento iria mostrar para a criança, se no outro dia, né, ou se naquele momento específico. E aí, ali, quando a gente fecha o grupo, para ninguém mais compartilhar, a gente coloca ali a história completa para as crianças verem quem é o personagem que então vai decolar. E aí eu posso lançar para vocês também, quem que vocês acham que vai decolar, né? E aí a gente vai descobrir agora na história, só que essa história que foi para o portal, a gente fez então a junção disso tudo. Tem o áudio que foi encaminhado de manhã cedo, tem os áudios das crianças com os desenhos e tem a parte da história. Aí a Lu, se quiser botar a história, que eu acho que é a história que é a próxima agora. Isso, é o vídeo da história. Aí se quiser colocar. Quem será? Quem vocês acham que vai decolar? Tem 10 brinquedos disputando a vaga dessa nave espacial, mas só tem lugar para um. Quem vocês acham que está apto para decolar? O elefante, o pintinho, o porquinho, a ovelhinha, o cavalinho, o cachorrinho, o leãozinho, a girafinha, o macaquinho ou o coelhinho? E por quê? Tô curiosa, hein? Tô esperando a resposta de vocês. Beijinhos. E aí, então, eu trago uma citação da Gilca, né? Que é: o papel que a mídia exerce na vida de uma criança depende como esta se encaixa na vida particular de cada uma e da qualidade do seu cotidiano, tendo também grande importância a mediação de um adulto, né? Então, a gente pensava em todas essas estratégias, mas dependia naquele momento que algum familiar fizesse essa mediação. Pode passar para o próximo. E aí eu trago uma citação da Mônica Fantin, né, que ela pontua a importância de ensinar pares sobre as mídias, com as mídias e através das mídias. E aí tem uma outra citação da Mônica também, que eu acho muito importante essa citação dela, né, que é: em que medida o sujeito estará alfabetizado se não for capaz de ver, interpretar e problematizar as imagens da TV, de assistir e entender os filmes, de analisar as publicidades criticamente, de ler e problematizar as notícias de jornais, de escutar e de identificar programas de rádio, de saber usar o computador, de navegar nas redes e de produzir outras representações através de diversas mídias, né? Então, aqui nessa frase dela, ela fecha e completa, né, essa importância de pensar, de se estudar e de se trabalhar com as mídias. Pode passar para o próximo. Aí, segundo Sherman, parece claro que, para compreender melhor o impacto da televisão e os seus efeitos sobre as crianças, nós temos de libertar primeiro do conceito pouco realista, que é aquilo que a televisão faz às crianças, e substituí-lo por um outro, aquilo que as crianças fazem com a televisão, né? Que a gente tem muito discurso, né, de dizer, o que aquele programa está fazendo com a criança, o que aquilo está fazendo com a criança, mas a gente tem que pensar de que forma que a criança está recebendo aquilo, quais são as mediações que estão acontecendo ao redor da criança para que qualifique esse uso. Pode passar. Desta forma, Mariette apresenta que quando a criança gerencia sua experiência com a televisão, cria seu próprio repertório de formatos, ritmos e imagens, possibilitando que a criança tenha uma relação ativa com o meio. Por isso, ele defende que a relação entre a criança e a televisão deva ser liberada, né? Que é aquela questão do não é negar, né? Mas sim qualificar esse uso, pensar quais são os audiovisuais que estão sendo apresentados, qual a intencionalidade dele, que tipos de mediações são possíveis,
né, para realmente estar ampliando esse repertório cultural das crianças. Pode passar. E estimular uma televisão que permita à criança ver, ouvir e expressar a si e a sua cultura e ampliar a consciência e a valorização de outras culturas, né? Que é realmente o ampliar, diversificar e complexificar. Pode passar. Ressaltamos a importância de que das professoras pensarem de forma crítica e criteriosa sobre os acervos de que dispõem, cabendo a elas estabelecer um parâmetro de critérios de qualidade para o uso das mídias, né? E nesse caso, como é uma parte do trecho da minha dissertação, os audiovisuais, no espaço da educação infantil. E aqui eu trago a grande importância, então, de a gente realmente refletir, né? Pensar não só, né, de forma crítica, mas também criteriosa. Nós precisamos ter esses critérios de qualidade. Pode passar para o próximo. Por isso concluo... Opa, sumiu. Não, tem que voltar, Maria. Por isso concluo dizendo que o mais importante desse processo não é buscar respostas prontas e acabadas, mas desenvolver um processo de ação, reflexão, ação que seja o mais rico e participativo possível, né? E foi o que nós realizamos no ano de 2020, não só lá no Neisilda, mas em todas as unidades de Florianópolis, e eu acredito que de todos os outros municípios também, né? Que a gente enfrentou, né? Teve esse novo desafio, e a gente foi refletindo, foi pensando em estratégias, foi refletindo, dialogando, correndo atrás, procurando outros conceitos, outras concepções, para que realmente qualificasse esse processo, esse ensino remoto, né? E esse ano nós estamos vivenciando um outro processo, né, que é o ensino híbrido, que vamos ter, né, tem o presencial e o remoto. E aí, para encerrar, né, o último vídeo que eu vou apresentar para vocês, ele é desse ano, porque esse ano a gente retornou para a unidade, mas ainda em teletrabalho, no início do ano começou em teletrabalho, e aí eu saí do grupo 6, que a gente tinha toda essa ação comunicativa que envolvia as famílias e as crianças, a gente conseguia nesse grupo do WhatsApp fazer muitas trocas com as crianças, e aí eu fui para um grupo de atuação, né, do grupo 2. E aí, o grupo 2, a gente depende muito mais do envolvimento das famílias do que das crianças, porque elas são bebês, né? Então, tem toda a discussão de expor muito tempo as crianças nessas mídias, tem a questão de concentração, tem também outros, né, diálogos e ações comunicativas mais específicas para essa faixa etária, né? Então, a gente foi discutindo e dialogando de que forma, e aí a nossa intencionalidade fica muito mais em ações para as famílias, mas que elas consigam fazer essa mediação com as crianças. E aí, nas entrevistas com as famílias, a gente foi percebendo muita, né, em muitas falas, elas comentavam da dificuldade de alimentação que as crianças tinham. E aí a gente pensou, então vamos trazer uma história que traga algo relacionado com a alimentação, para então envolver as crianças e as famílias, né? E aí nós gravamos esse vídeo e as famílias deram um retorno em relação a como as crianças, né, como elas mediaram essa história com as crianças. E é muito legal, assim, ver as fotos, os vídeos que elas encaminharam, das crianças assistindo a história, né, elas são crianças que vão fazer 2 anos, elas estão assistindo, estão acompanhando ali a movimentação da imagem, e na hora da refeição, muitas aceitaram, porque a história é a história da cenoura, aceitaram, então, comer a cenoura, porque na história tinha cenoura, ou aquelas que assistiram, as mães colocaram, já assistiu 5 vezes a história, já assistiu 4 vezes a história, hoje a gente conseguiu comer cenoura, porque ele aceitou por causa da história, então, esses retornos que as famílias nos dão ali no grupo do WhatsApp é muito importante para qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido. Então, aí eu vou colocar a última história que a gente gravou, essa é desse ano e é do grupo 2. Aí, se puder botar o vídeo, Lu.
História de uma cenoura. Adaptação livre de um conto russo. Era uma vez um fazendeiro que plantou uma semente de cenoura. Ele plantou, regou, cuidou e esperou ela crescer. Quando cresceu, o fazendeiro foi arrancar. Ele puxou, puxou, puxou e não conseguiu arrancá-la. Então, ele chamou a sua esposa. A senhora segurou na cintura do fazendeiro e o fazendeiro segurou na cenoura. E eles puxaram, puxaram, puxaram e nada da cenoura sair. A senhora então chamou a sua netinha. Ela então segurou na cintura da sua avó, que segurou no fazendeiro, que segurou a cenoura. E eles puxaram, puxaram, puxaram e nada da cenoura sair. A menina, então, chamou o cachorro, que segurou na menina, que segurou na avó, que segurou no fazendeiro, que segurou na cenoura. E eles puxaram, puxaram, puxaram e não conseguiram arrancar a cenoura. O cachorro chamou o gato, e este segurou no cachorro, que segurou na menina, que segurou na avó, que segurou no fazendeiro, que segurou a cenoura. E eles puxaram, puxaram, puxaram e a cenoura não saiu. O gato então chamou o rato. O ratinho segurou no gato, o gato no cachorro, o cachorro na menina, a menina na avó, a avó no fazendeiro e o fazendeiro na cenoura. E eles puxaram com toda a sua força. Puxaram, 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 e enfim, a cenoura saiu. A cenoura caiu em cima do fazendeiro, que caiu em cima da avó, que caiu em cima da menina, que caiu em cima do cachorro, que caiu em cima do gato, que caiu em cima do rato. Mas essa história não termina assim, não. Que deliciosa cenoura eles colheram! E com ela fizeram uma enorme salada para todos provarem. Uma grande salada que serviu ao fazendeiro, à avó, à menina, ao cachorro, ao gato e ao ratinho. E a todos vocês que escutaram essa história, que tal então ir lá e provar uma deliciosa salada de cenoura? Ou quem sabe um outro prato feito com cenoura? E aí, para encerrar a apresentação, eu indiquei, né, fiz uma indicação de leituras para quem tiver interesse, aí está no material que quem fez a inscrição, né, está no material que vocês receberam, mas eu acho bem interessante para quem quer estar pensando, quem quer começar a estudar as mídias, essas 3 indicações de leitura. E aí eu agradeço a Maria, a Eugênia e a Lu que me ajudaram na apresentação, e era isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês. Maravilha, Simone. Que noite encantadora junto contigo. Os professores, a partir da pandemia, se transformaram não apenas, né, em professores, aquilo que eles faziam em sala de aula muito bem, eles transformaram no modo novo de fazer educação, que é fazer também através das mídias, né? Então, esse trabalho lindo que você nos apresentou, você se tornou uma belíssima contadora de histórias, agora com recurso midiático. Possivelmente você já era, mas você nos encantou aqui nesta noite com as suas histórias, com gêneros discursivos, de conto acumulativo, que eu vi que, né, apareceram bastante aí no teu trabalho, e no trabalho de toda a unidade educativa, que não foi somente você, né? Havia um planejamento também com as demais colegas. Eu quero parabenizar, realmente, gratidão pelo compartilhamento nessa noite de hoje. Fica aí a dica, né, de como fazer educação na educação infantil usando as mídias com intencionalidade pedagógica. O que se viu antes da pandemia, o que se via,
era uma crucificação das mídias nos espaços escolares. Não sei se você concorda comigo, mas até bem pouco tempo atrás, as mídias representavam uma faca de dois gumes, com intencionalidade pedagógica e sem intencionalidade pedagógica, que nós víamos também nos espaços escolares, em dias de chuva, né? O que se fazia? Ligava a televisão. Mas o que apresentar nos dias de chuva? Que televisão é essa? Que programa é esse? Né? Eram programas bem selecionados, bem estudados, planejados ou não. Então, você discute um ponto muito importante, né? Uma discussão, um debate aí importantíssimo, de relevância para nós na educação, que é utilizar, sim, as mídias, mas com muito critério, como você bem sinalizou, né? Esses critérios precisam vir antes da exposição, né? Por meio de um planejamento, de um estudo, de uma reflexão, com intencionalidade pedagógica e objetivos bem claros de aprendizagem, né? Aí sim. Eu penso que nós só tivemos ganhos com a pandemia. Esse foi o presente da pandemia. Nos deixa em casa, mas muito próximos dos nossos colegas, né? Muito mais próximos das nossas famílias, porque até então era ponto de discussão em reunião pedagógica como fazer para aproximar as famílias da unidade educativa. E mais do que nunca nós tivemos isso. Claro que a partir de um trabalho, né, tanto dessa rede como das demais redes que nós temos por aí, que foi um objetivo, foi uma meta de atingir as famílias, porque, como bem você sinalizou, se vocês não conseguiam ser diretamente os mediadores das crianças, as famílias, por meio da intervenção de vocês, faziam essa mediação, orientados pelos profissionais da rede, não é? Então, fica aí um exemplo lindíssimo de trabalho, inspirador, dá vontade de voltar a ser criança para ouvir as histórias que você narrou aqui para nós, né? E outros projetos que você sinalizou, a gente ficou aqui com vontade de participar das charadinhas também, não é? Um trabalho muito, muito enriquecedor, muito lindo, parabéns mesmo. Nós vamos passar agora para o chat. Eu vi que nós temos questões bem importantes, uma delas, que eu vou fazer a primeira leitura, uma única, e depois eu passo a palavra para a Ana Lúcia, é a da Paula. É a primeira pergunta que ela fez, né, às 7h12. Por que nós, professores, temos uma certa atitude de negar o quanto as mídias podem nos ajudar no processo educativo? Eu acho que vem nesse movimento, como nós, né, historicamente criticávamos as mídias e tentávamos envolver as crianças num trabalho muito mais voltado à natureza, né, ao repertório cultural da nossa cidade, enfim, outros tantos elementos culturais, e que aí a gente se distanciava realmente das mídias. Inclusive, tem aquela questão de estudos realizados que uma criança não deve se aproximar das telas antes de 2 anos de idade. Mas a gente não vê isso acontecer. A cada dia que passa, a gente vê bebês interagindo com as mídias de modo muito veloz. A cada dia que passa, mais, né? Então, vou retomar a pergunta, só para você memorizar, e daí eu passo a palavra para você. Por que nós, professores, temos uma certa atitude de negar o quanto as mídias podem nos ajudar no processo educativo? O que você pensa sobre isso? Então, eu vou né, trazer um pouco de... Eu gosto muito de contar história. E aí eu tenho também um relato de algumas vivências depois da dissertação, né, da defesa, e aí eu fui socializar numa unidade, e realmente essa negação é muito presente. E como né, a minha dissertação se tratava sobre a TV, e eu gostava muito de fazer a socialização, e depois eu pedia para as professoras responderem algumas questões, né?
E numa delas eu perguntava, né, se elas usavam as mídias, de que forma usavam, se elas achavam que era importante essa discussão. E uma professora, né, que também era uma professora, eu conhecia essa pessoa e sabia que ela tinha um certo conhecimento em outras áreas, né? E aí ela respondeu que ela não usava, então ela não precisava discutir isso porque ela não usava, né? Porque a rede, ela passava por um processo realmente de negação, não vamos usar. Porque se eu não sei, se eu não tenho conhecimento disso, então é mais fácil eu não usar, né? E aí a gente fazia o processo errado, né? Teria que ser o inverso, né? A gente tem que ir em busca de conhecimento, né? Que o professor, a gente é um eterno pesquisador, a gente sempre tem que estar em busca de novos conhecimentos, de estar aprimorando alguns conceitos, refletindo o que eu tinha comentado daquela ação, reflexão, ação. Isso é muito importante, né? E esse fato do negar, né, está muito nesse, se eu não uso, né, então não preciso discutir sobre. E também essa questão de que tinha muito, né, essa negação em relação a alguns estudos neurológicos, né, de médicos, que diziam e afirmavam que não deveria se usar as telas com crianças menores de 2 anos, por causa da luz, que atrapalhava a visão, a questão de conceitos. Só que, a partir de um certo momento e da presença das mídias no cotidiano familiar, a gente vai percebendo que as crianças, desde muito cedo, os bebês, eles vão observando, eles vão aprendendo pela observação. E eles vão observando o contato que as suas famílias têm com essa mídia, por exemplo, o celular, né? E aí a gente se depara nas unidades, a gente não usa com as crianças o celular, mas a gente se depara com situações, sim, de brincadeiras delas, né? Então, as mídias, elas podem não estar presentes ali diretamente, mas elas já estavam indiretamente, porque as crianças, no cotidiano delas, elas já têm esse contato, elas já estão vivenciando isso, né? Então, cabe a nós, professoras, mediar para que esse contato seja um contato qualificado, né? A gente tem que trazer essas possibilidades de que isso realmente contribua para a ampliação cultural das crianças. E se eu negar isso, eu não vou estar contribuindo, né? Eu vou estar deixando com que o outro, né? Porque existem vários tipos de mediações, né? A mediação pedagógica, mas tem a mediação que acontece na família, tem a mediação que acontece na igreja. Vários ambientes fazem essa mediação. Então, cabe a nós, professoras, também fazer essa mediação, né? Deixar de negar, né, a importância dessa discussão e procurar compreender, entender, pesquisar e passar, né, fazer essa mediação e contribuir cada vez mais para nossas crianças, principalmente da educação infantil, não esperar que elas cheguem até lá no ensino fundamental, onde elas já têm um certo contato com as mídias, né? A gente já tem que começar desde cedo. Você tocou num ponto muito importante, que eu acho que é o que a gente deve levar da noite de hoje. Uma coisa é a criança interagir com as mídias de modo passivo. Outra coisa bem diferente é interagir com as mídias de modo ativo, sendo o protagonista, né? Entendendo o que é que ele está fazendo, o que ele está assistindo, sempre com a mediação do interlocutor mais experiente, que é o professor. Se não é o professor, é a família, né? O familiar em casa. Porque o que a gente vê também? Nós estamos num movimento em que, para calar a criança, a gente coloca ela de frente para a tela, né? Eu tenho muitos sobrinhos, e eu já vi, eventualmente, né, o uso de uma tela para, essa criança não está comendo, precisa ficar quieta, está agitada. Então, coloca um desenho animado para que ela se acalme e possa fazer a sua alimentação. O que, na verdade, não deveria ser feito. Não é esse momento que a criança poderia interagir com a tela, mas sim outros tantos, em que os pais, né, fizessem a mediação, e assim vale para os professores. Então, se é para colocar uma tela para silenciar, para calar, está errado, né? Importante que haja, sim, uma análise crítica, né, uma orientação do porquê que está assistindo aquilo, quais os objetivos
de assistir determinado vídeo, né, de ouvir determinada música, que sempre tem a questão do letramento vindo muito forte, né, porque tudo é letramento, onde tem escrito tem letramento. A questão da oralidade, tem um somzinho aparecendo aí de fundo, não sei o que é, mas vamos lá. Então, sem a mediação, a mídia mata. A mídia deixa crianças alheias. A mídia vicia. Agora, com interação, com mediação, muda-se completamente de história. Amplia-se, sim, os repertórios culturais, a criança desenvolve a sua comunicabilidade, né? A sua expressão oral fica muito mais fluente, ela consegue comparar contextos, vivenciar, ter experiências que não precisa estar naquele local, né? Assim, presencialmente. Muita gente aprende com o outro, e o outro também é aquele personagem que está do outro lado da tela, não é? Passa a palavra agora, então, para a Ana Lúcia, que vai fazer a mediação do chat. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia. Opa, fiquei sozinha aqui. Aí, boa noite, tudo bom, Simone? Que prazer. Boa noite, tudo, Ana. Foi realmente muito gostoso te ouvir. Sabe que tu fez na tua explanação, e fizesse eu me lembrar, citando a Gilca, né, a época que a gente teve um projeto que foi único na rede, que era a sala informatizada da Dona Cota, que foi a primeira e única, né, que foi uma pena até Sim, porque até eu comentei com a Gilca que até hoje eu não entendi por que acabou, Ana, aquele projeto. Tem até pesquisas, né, tem pesquisas bem relevantes a respeito do uso das mídias, né? Porque é justamente isso que tu explanou, né? E que a André também falou um pouquinho, algumas pessoas comentaram, né? E que a Paula também traz, né? Essa resistência da educação infantil em relação às mídias. Então, em 2004, quando a Gilca era eu era diretora da Dona Cota, e a Gilca era ela era nossa consultora nesse projeto. Foi ela que nos deu todo o aporte para esse projeto lá das mídias. E se fez um trabalho belíssimo com as mídias, né? E poderia até hoje ter sido fiquei pensando aqui, viajando, né? Que teria sido bem interessante a contribuição que aquele espaço podia ter dado, e a gente recebia a visita de muitas unidades da rede, tudo, enfim. Mas, assim, ó, além do que tem nesse chat ali, né, que tem muitas contribuições, assim, de colegas, né, tem para dizer que, assim, eu acho que realmente foi desafiador para todas as áreas, mas a educação infantil, eu acho que ela conseguiu se superar esse ano passado, justamente por essa resistência que tinha da mídia, né, e que eu vi vários companheiros nossos da educação infantil fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo. Aquele portal está, assim, recheado de preciosidades, né, de lindezas, que nem eu digo, é um trabalho mais significativo que o outro, né. Mas, assim, tem lá no chat dizendo assim, André Dutra diz, lindo trabalho, parabéns pela inovação em meio à distância causada pela pandemia. A Céia Virgínio diz, os funcionários da educação da rede municipal de Florianópolis são muito talentosos, caprichosos, competentes e empáticos. A Hortência Meyer fala assim, que lindo ficaram os personagens. E a Ceia fala de novo, com tanta dedicação dos funcionários da educação da rede, precisam ser respeitados pelos gestores. A Rosane Cristiane Correia de Oliveira diz, já interpretamos essa história na versão O Grande Rabanete. Não sei qual história que ela está na hora, mas é. A Nívia Couto fala, com planejamento e intencionalidade, a possibilidade de termos êxito em nossa prática pedagógica é muito maior, mesmo em tempos de pandemia. A Patrícia Nascimento diz, lindo trabalho, parabéns, que sorte dessas crianças terem professoras tão dedicadas neste momento tão difícil. A Ana Cristina Rocha fala assim, parabéns, Simone, pelo belo trabalho e ótima apresentação, você trouxe elementos importantes para as reflexões de hoje. A Rô Ramos diz, a história da cenoura tem em algum livro?
A história da cenoura. Ela é uma adaptação, ela é uma adaptação de um conto russo. Ah, Mas tá. eu acho que encontra na internet, encontra essa adaptação. Tá. A Jaqueline Silva diz, tá, é uma versão do livro Grande Rabanete, se não me engano. Ela faz essa contribuição. A Gi fala, muito legal essa história e os fantoches muito lindos. Meu filho de 2 anos assistiu a história também. Hoje liberei o uso da mídia no período da noite, pois teve essa intencionalidade pedagógica. A Roa Ramos diz assim, nas crianças maiores a mídia se tornou quase que um problema, pois os pais trabalham o dia inteiro e eles ficam em casa ligados 24 horas. A Paula diz, o professor também precisa aprender a qualificar o que vê, suas fontes de pesquisa, os artigos que usa para refletir os autores, os aplicativos e sites que têm qualificação para o processo educativo. Eu queria também ler, tem mais uma aqui. A Viviane, ela também faz um comentário ali, ela traz uma reflexão que é a respeito do quando precisa se olhar para o que as crianças estão olhando nos celulares, né? Nas mídias. Esse uso, assim, né? Porque eu vejo que tem hoje uma preocupação, existem crianças até viciadas, né? Nas mídias já. Tem já aí trabalhos e pesquisas a respeito disso, né? Então tem que pensar como usar essa mídia a nosso favor na educação infantil, né? Não que ele Eu até tenha... tinha, na tua fala, eu até tinha notado aqui que é importante conhecer esse repertório que a criança traz também, né? Saber o que ela está vivenciando em casa, né? Nesse mundo digital, né? Se a gente for perceber hoje, né? Antigamente ficava-se muito mais na TV, porque existia uma programação infantil na televisão. Só que essa programação infantil, ela era patrocinada. A partir do momento que se é proibido as propagandas, né, com cunho infantil, essa programação infantil quase que se torna inexistente na TV aberta, né? E aí a possibilidade das crianças vivenciarem, né, uma programação infantil, ela se tornou paga. Ou a família teria que ter uma TV a cabo, ou migraram para onde? Para os canais de YouTube. Só que esses canais de YouTube, na TV fechada, existem essas propagandas, né? Então, é um outro processo que a gente também tem que refletir em relação a isso, né? Porque as crianças saíram da TV aberta e elas estão migrando muito para esses canais de YouTube, que é onde elas estão ficando muito tempo no celular. E aí, se a gente for, né, conhecer qual é essa programação que é proposta para as crianças, a gente vê que é quase o tempo todo um consumo, né? É o puro consumismo daquelas crianças, né? Elas não fazem a propaganda como antigamente tinha, compre batom, eu tenho, você não tem, mas elas estão ali brincando com aqueles brinquedos e elas vão trazendo brinquedos, vão trazendo mais brinquedos, vão trazendo mais. E aí, claro, né, para aquele universo infantil, eles também estão vivenciando aquilo e eles também desejam fazer aquele tipo de brincadeira, né? E aí, ao meu ver, essa questão do consumismo hoje está muito mais forte nesses canais de YouTube do que antigamente na TV aberta que se passava essas propagandas, né? Então, é muito importante o professor conhecer esse repertório que a criança tá para compreender, né, como que ela está interpretando isso, né? Se ela está interpretando de uma forma que possibilita para ela ampliar essas brincadeiras dela, ou se ela está apenas ali pensando que eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então, é importante ainda mais, né, cada vez mais, essa mediação do adulto em relação àquilo que a criança tá tendo contato, principalmente esses canais de YouTube. Sim, porque, na realidade, eu penso que esse cuidado, a gente sabe que é necessário, mas muitas famílias não percebem essa... Assim, porque eu penso que todo cuidado é pouco quando a criança pega um celular na mão, porque ela pode não só pegar um canal que é apropriado, né? Ela pode ter ali acesso a muitas informações que não são apropriadas, né? Então, isso, para mim, assim, eu acho que hoje tem uma facilidade, por um lado, sabe, Simone, mas, por outro, nos traz aí também
é um universo de coisas muito amplas, né? E que também tem que ter muito cuidado, né? O que a criança vai acessar. A Celeste até fala assim, a Celeste Pereira, ela fala assim, ó, essa live abre um amplo leque para nós, educadores da educação infantil, com muitas possibilidades. E a Nara Eliane diz assim, parabéns, Simone, lindo trabalho, já conheci a história da cenoura, se der para ler esse... Ah, tá, ela botou que se desse para ler isso. Então, assim, ó, parabéns, Simone, a Vera diz, muito linda a sua pesquisa, isso contribui para qualificar ainda mais o nosso trabalho. Deve ser interessante quando você estava preparando o material, revisitar a sua pesquisa, não foi? Nesse período, né? Porque essa mudança muito grande, né? Como é que foi isso para ti, assim, Simone? Porque, assim, uma coisa foi você ir lá pesquisar em 2014, né? Se não estou equivocada, que foi para pesquisa, e agora voltar, né? E preparar, você está na frente assim, nesse trabalho que é extremamente desafiador para todos, né, da rede, mas principalmente acho que a educação infantil foi algo assim bem, né, desafiador mesmo. Como é que foi isso para ti? Então, na época, né, que eu fiz a pesquisa, que eu defendi a dissertação, tinha muito esse diálogo e essa inquietude de muitos profissionais da rede em relação a esse uso da TV na educação infantil, né? E até quando eu passei pelo processo do mestrado, elas me perguntaram, mas será que você pesquisaria outra mídia na educação infantil? E aí, assim, não, eu não teria como pesquisar outra mídia, porque a mídia que está em evidência hoje na rede de Florianópolis, na educação infantil, é a televisão, né? É esse uso, como que se está fazendo esse uso da televisão, né? Lá, e se a gente for pensar, não faz tanto tempo assim, né? Foi em 2014, Exato. A defesa foi em 2015. E aí, em 2020, veio a pandemia. Só que nesse processo, né, entre a minha defesa da dissertação e até a pandemia, eu já vinha pensando e refletindo um pouco na ausência dessas mídias na educação infantil e na importância que seria de nós, professores, começar a usar elas como ferramentas pedagógicas, né, para qualificar ainda mais o nosso trabalho ali na educação infantil. E eu já estava, né, um pouco inquietada com isso, até eu fiz um projeto para tentar o doutorado no ano passado, aí veio a pandemia, e aí eu cheguei na pandemia e mergulhei nesse universo que eu já vinha me questionando, né? Dessa nossa ausência, né, de estar ambientalizada, de conhecer essas mídias e de começar a usar elas na educação infantil. Então, revisitar a minha dissertação e pensar na experiência do ano passado, faz refletir vários outros pontos, traz muitas outras inquietudes, né? Muitos outros pontos para se pensar, para buscar alguns conceitos, para estar qualificando ainda mais essa discussão. Uhum. Eu até estava procurando aqui, teve um comentário da colega Anabel, que ela fala dessa questão da importância, né, dessa parceria de quem está trabalhando com a educação infantil lá nos anos finais, com quem está trabalhando lá no primeiro ano, né? Ela faz um comentário, só que, na realidade, aqui correu tantos comentários que eu acabei perdendo ela aqui no meio. Então, ela fala a respeito dessa questão que é bem importante. Quando há essa parceria, há sucesso, com certeza, né? No processo dessa transição da educação infantil com o ensino fundamental, né? Que é uma outra discussão que a rede já tem há um bom tempo, né? E que já vem pensando e discutindo entre a educação infantil e o ensino fundamental de realmente constituir essa continuidade, né? Ser realmente uma continuidade para a criança, né? Não parecer como se fosse uma quebra, né? Um encerramento assim tão brusco, né? Ó, a Andréa Dutra fala assim, precisamos que quando a pandemia passar, haja formações presenciais para os professores com mais idade, pois nem todos conseguem acompanhar essas tecnologias. E é fato, tá? Isso que a Andréa traz, eu mesmo tive que correr atrás, porque eu tinha uma certa, assim, o computador não, entendeu?
Então, assim, para a gente poder, né, conseguir estar dando conta, quantos colegas nossos mesmo teve que ir atrás de aplicativo, a gente passou aqui algumas lives que alguns profissionais socializaram essa questão, né? Como que isso é realmente importante, né? A Ana, Grazi, até lá no nosso grupo de atuação, a gente tinha, a gente tinha essa parceria que a gente tinha uma gestão compartilhada, né? Então, a gente fazia muitas trocas. Então, assim, aquela que sabia editar, ela já ia e editava. Tinha uma que não sabia, mas ali, como a gente estava realmente numa gestão compartilhada, isso não teve problema, porque uma ajudava a outra, né? Então, cada uma ia juntando o que sabia para realmente desenvolver esse trabalho, né? Então, tinha uma do nosso grupo de atuação, que ela gravava o vídeo de qualquer, né? Ela gravava, botava ali e mandava para mim. Ai, Simone, eu gravei assim, mas tu acha que dá de salvar? Aí eu falo, não, pode deixar. Todo vídeo a gente consegue usar ele com algum objetivo, né? A gente já tem a intencionalidade dele, é só a gente editar, né? Como ela não sabia editar, ela gravava o vídeo, e aí a gente fazia essa outra parte. Então, nesse momento do teletrabalho, essa gestão compartilhada foi fundamental, né? Assim, eu não fiz nada sozinha, fiz junto com aquele grupo que estava comigo ano passado, da mesma forma que o grupo que está comigo esse ano, né? Então, tudo que a gente conseguiu fazer, né, o que eu apresentei porque realmente a gente teve uma gestão compartilhada, né? Uma coisa que eu achei muito legal na maneira que dos personagens que você utilizou para fazer a contação é que a gente viu que você usou elementos que você tinha em casa e construiu os personagens. Uhum. Então, assim, ó, que era outra, isso é uma outra, outra questão que a gente discutia, né? Porque a gente achava que era importante a gente apresentar elementos que fossem possíveis naquele momento para as crianças, né? Tudo que a gente pensava e planejava, a gente tinha que pensar naquelas famílias das quais a gente tinha contato para perceber se elas poderiam, caso elas quisessem construir algo além, né, para medir ali com a criança, que aquilo realmente fosse possível no cotidiano delas, né? E eu achei bem fantástico, eu vi os rolinhos de papel higiênico, vi as caixas e tal, então, assim, porque é o universo que a criança pode criar em casa. Então, mãe, eu também quero fazer meu cachorro. Mãe, eu quero fazer tal coisa. Eu já enxerguei as crianças em toda essa interação com as famílias, porque isso, de fato, que acontece, né? Uhum. Então, isso aí também eu acho que ajuda nesse momento para que a mãe, eu vejo assim pela minha filha, né? Com meus netos, ela se inspirava em coisas que as pessoas que trabalhavam com eles nas escolas traziam como elementos para ela. O que eu faço agora? Porque é aquela história, né? E achei muito interessante que a tua contação, ela sempre traz esse elemento bem possível, né, de ser vivenciado com as famílias, né. Tem uma outra questão aqui que eu achei interessante, que a Paula coloca, que ela trabalhou com poema, o Pato, e pedimos que as famílias mandassem um áudio com poemas, versos, rimas que eles conheciam. Foi uma troca linda. Acredito, realmente, fiquei pensando até nessa socialização aqui da Paula, do trabalho dela, e acredito que deve ter sido bem rico esse trabalho, né? Assim como o teu, né? Quando tu vai recebendo essa devolutiva das famílias, sempre enriquece, né? E vai dando mais gás para a gente criar, né? Sim, até lá no portal a gente, né, cada semana a gente criava uma proposta. Então, teve uma que a gente fez uma rádio. E aí, nessa rádio, a gente coloca o retorno das crianças, né, dela, desde o início até aquele momento. Então, a gente fica uma programação de rádio, né, aí vai, tem um recadinho, agora tá. Então, desses retornos que a gente teve lá no grupo do WhatsApp, né, então é muito legal, assim, é muito gratificante para a gente receber esses retornos. E é uma coisa que a gente conversava muito lá no nosso grupo de atuação, que assim, a gente não podia esperar que as 25 famílias fossem nos dar esse retorno, né? Porque a gente compreendia todo esse contexto, todo esse cotidiano que elas estavam vivenciando, que elas estavam trabalhando, e aí era no momento que elas podiam estar com a criança que elas iriam, né, fazer aquela socialização, aquela mediação, e talvez um retorno para as professoras, né? Então, assim, eu falava muito para as meninas ali do grupo, assim, se a gente receber de um, já está ótimo,
Se a gente receber de 2, está melhor ainda. Se receber de 3, então, a felicidade é garantida. Então, a gente tinha muito, né, na sexta-feira, o nosso grupo ali do WhatsApp, tinha muito essa rotatividade da participação das crianças. Mas o importante é que sempre participavam crianças diferentes, né? Não eram sempre as mesmas crianças. Então, pelo menos a gente percebia que todos estavam envolvidos em situações diferentes, né, nesses retornos, mas para a gente era muito gratificante. Tem uma outra, na realidade, um outro comentário que a Paula faz, que é bem importante, né, que eu consegui agora visualizar por muitos que foram fazendo, né, e a gente, para acatar tudo é difícil. Ela diz assim, nós precisamos ser como curadores que orientam o bom uso das mídias, fazendo com que a tecnologia seja um aliado nas aprendizagens. Eu acho que isso aí, realmente, que ela traz é bem importante, né, porque é isso aí, eu acho que a mídia ela tem que ser nosso aliado, né, em tudo que a gente faz hoje, mais que nunca. Né? Então, assim, a Vivian também fala assim, ó, eu uso as mídias há bastante tempo na educação, porém coloco a criança como produtora, no presencial, claro. Eles produzem seus vídeos e depois a gente assiste e comenta, e o que viu, né? Então, assim, ela já traz uma outra contribuição que ela já fazia esse movimento, daí utilizando a criança como protagonista, né? A Jana também fala assim, as mídias sempre estiveram presentes, a gente só precisa saber usá-las como ferramentas pedagógicas e não como um passatempo. Porque muito tempo se fez esse movimento, né? De uma certa forma, dentro da educação infantil, sistema resistente. Não, faltou um professor. Então vamos pegar a televisão, vamos botar um vídeo para as crianças se acalmar. E de chuva é um vídeo, né? E depois teve uma época até que eu acho que foi o Virgílio que fala ali sobre que traziam aqueles, a criança trazia um desenho e aí se passava aquele desenho que a criança trouxe, né? Os combinados, né? Os antigos combinados, né? Então... Anny, é importante ressaltar, assim, que não é... quando a gente fala, né, desses usos que eram feitos da televisão, todas nós, né, fazíamos isso também, por não ter esse conhecimento, né? A gente vai se constituindo, vai refletindo, vai pensando, né? E quando a gente vai pensando criticamente, vai estabelecendo certos critérios, a gente vai qualificando o nosso trabalho, né? Então, assim, quando eu fui fazer a pesquisa, que eu apresentei, eu falava para as professoras, né? Eu não estou aqui no papel de dizer, que vocês fazem isso. Não, nós fazíamos isso, né? Nós fazíamos dessa forma e a gente tem que pensar juntas, coletivamente, como qualificar isso, né? Pensar realmente nesses usos de uma forma que qualifique, não, né, de usar por usar, né? A gente tem que ter realmente essa intencionalidade. Peraí. A Paula também faz uma outra colocação bem interessante aqui, que ela fala assim, ó, o professor também precisa aprender a qualificar o que vê, suas fontes de pesquisa, os artigos que usa para refletir, os autores, os aplicativos, sites, que tem qualificação para o uso educativo, né? E isso que ela traz, essa contribuição que a Paula traz, a reflexão dela aqui, é muito importante também. E até aqui a Rô Ramos também fala assim, ó, nas crianças maiores, a mídia se tornou quase que um problema, pois os pais trabalham o dia inteiro, acho que até isso eu já acabei comentando até hoje, né? A questão das 24 horas do celular. Realmente, isso aí, assim, ó, mas não é só nas maiores, gente. Eu me recordo de uma criança que a gente recebeu em 2016, na Calab, e que ela fazia já tratamento com psicólogo por ser viciada no celular. Em jogos no celular. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar, o uso da mídia responsável, né, e daquela forma mesmo educativa, e não que, né... E aí, pensar um pouco que tipo de mediações que aconteciam, né, nessa relação que se estabelecia com essa criança, né, que ao ponto dela ficar viciada, que se permitiu-se, né, também, que ela fosse fazendo um uso exagerado dessa mídia também, né, então... ter o peso e medida também, né? A gente, enquanto adulto, a gente está ali para fazer essa mediação com a criança, porque ela não vai saber discernir o tempo, né, que seria o adequado para ela fazer um uso qualificado dessa mídia, né? E aí
né, pensar também que às vezes ela pode ficar 24 horas assistindo só audiovisuais ótimos, mas também não acaba não sendo algo qualificado, porque ela também está ficando só naquele universo, né? Então, é pensar que não é só o disponibilizar mídias qualificadas e significativas, mas pensar também nesse tempo de consumo, né? Porque existem outras possibilidades, né, experiências que ela também precisa estar vivenciando. A Letícia Lisboa também fala assim, a pandemia nos trouxe muito triste, mas nos fez refletir sobre novos fazeres. Estamos nos reinventando e aproveitando todos os recursos disponíveis. Esse foi o lado bom da pandemia. Eu também considero que isso que a Letícia traz é bem, bem importante, porque é isso mesmo, todo mundo teve que se reinventar, teve que buscar outras formas de fazer a coisa acontecer, né? De forma qualificada, porque eu acho que a nossa rede de ensino, ela tem isso, né? De buscar sempre o melhor para as crianças, né? Então, eu acredito que esse foi o grande desafio de todos os profissionais, não só a educação infantil, mas eu acho que o ensino fundamental, a gente também viu novo ciclo, o outro ciclo da Rede Saberes, que trouxe os bibliotecários, também falavam desse desafio, de como agora chegar nas famílias, nas crianças, né? Todo o repertório que se tinha dentro de uma biblioteca, né? Então, assim, teu trabalho realmente belíssimo, maravilhoso. Acho que tu trouxe bastante coisa assim para a gente refletir profundamente, né? E acredito que esse é o nosso caminho hoje, é refletir, buscar, qualificar sempre, né? Andréia? Com certeza. Isso. Muito bom, eu estava aqui ouvindo vocês. Ai, falei demais hoje. Não falou, não. Obrigada, tagarela. Muito bom ter a Ana aqui com as suas impressões, suas considerações, lendo o chat também, trazendo, como sempre ela fez, né? Essa interação de quem nos assiste via chat. Nós mudamos um pouquinho nós mudamos de plataforma, então é necessário salientar isso novamente. Nós estávamos com a plataforma Meet desde o ano passado, nós tínhamos uma habilidade gigantesca com ela. E como este é o nosso segundo encontro com o StreamYard, nós ainda estamos navegando, explorando as ferramentas, e com certeza vocês sentem isso do outro lado, tá? Que, né, estamos nos desafiando, né, Andréia? Demorou um pouquinho para... Nós aqui estamos desafiando. Exatamente. Mas esse é o Rede de Saberes, né? A gente se desafia a todo momento, e a inovação vem para a gente aprender, né? Aprender, automatizar, e fica o convite para vocês também para fazerem muito disso, né? E a gente aprendeu fazendo com vocês, com quem nos assiste, e também com os ministrantes que vêm aqui. Simone, o que eu tenho para lhe dizer é gratidão pela partilha, pelo aprendizado, convidá-la para estar conosco sempre que quiser, com outras reflexões, ou ampliando esta, né? Ampliando o debate que já aqui se instaurou e que você vem fazendo desde 2015. Com certeza contribui muito para a nossa formação. Então, gratidão mesmo, e que venham outros temas, né? E que o Rede de Saberes fique sabendo que o Rede de Saberes está de portas abertas para você sempre. Passo a palavra para você neste momento, né? Então, eu queria agradecer. Mais aí, fica à vontade. Queria agradecer o convite, né? Assim, eu gosto bastante de dialogar, né, com as profissionais da educação sobre essa temática, que é uma temática que me traz muitas inquietações, né? Eu sempre, geralmente, quando eu participo de alguma formação, quando eu socializo alguma coisa, às vezes eu trago muito mais dúvidas, né, do que realmente respostas, né? Porque são situações para a gente refletir, pensar, né, e construir junto realmente um caminhar. E eu fico muito grata, assim, em estar participando, em estar socializando, e sempre que for possível, toda vez que eu tiver um convite, pode ter certeza que eu vou aceitar, né? Tem a dissertação, que eu posso estar fazendo uma socialização também, que eu não fiz ainda na Rede de Saberes. Eu fiz a apresentação da minha dissertação no COEB, então, né, sempre que quiserem, eu vou estar... Pode convidar, que eu vou aceitar com muito carinho.
Que bom. O convite já está em pé, já está de pé, tá? Fica à vontade, a gente depois vê um horário, né, uma agenda, dia disponível, que possa se encaixar aí com a tua disponibilidade, e aí você apresenta, assim, a tua dissertação, né? Será motivo de muita alegria, muita honra para nós. Eu preciso finalizar aqui dizendo que, apesar de que algumas pessoas manifestaram um probleminha no formulário de avaliação, o formulário é o mesmo, tá? A gente mudou a plataforma, mas não mudamos em nada o formulário de avaliação. É o mesmo de sempre, desde 2018, inclusive. Então, eu peço que fiquem aqui conosco. Esse pessoal que não está conseguindo preencher o formulário, não consegue enviar, a gente vai tentar descobrir juntos aqui qual é o motivo desse não preenchimento. Se é questão de login, que o login, né, tem que inserir o e-mail e a senha, a gente vai tentar fazer algum teste aqui, ou tentar esclarecer para vocês, né, o passo a passo novamente, para que não dê mais esse tipo de problema, tá bom? Então, nós temos agora 20 horas e 48 minutos, nós podemos finalizar essa live oficialmente, né, liberando a Simone Soller e demais colegas que nos assistem, né, que tenham um bom descanso, uma excelente noite, e já aproveitando para convidá-los para o dia 20/4, terça-feira que vem, nós teremos a ministrante Jaqueline de Souza Matadão, com o projeto de pesquisa Pequenos Construtores, muito além de uma folha A4. Ela vai contar uma experiência realizada com o primeiro ano, tá? Projeto de pesquisa com classe de alfabetização. Então é isso, agradeço novamente a Simone e comunico a vocês que estaremos aqui, eu e a equipe Polo, para esclarecer as dúvidas, tá? Do pessoal em relação ao formulário de avaliação e outras dúvidas eventuais que surgirem por aí. Uma linda noite, um ótimo descanso, até semana que vem. Beijo no coração. Obrigada, Simone. Obrigada também.